E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico. Deixa aquele like para fortalecer, porque hoje é dia de analisar a série mais lacradora de todos os tempos. Será que ela já merece esse título? Afinal de contas, Mulher Hulk não passa um episódio sem colocar um pouquinho da sua ideologia política radifem no meio da história. Estamos agora no quarto episódio e, por enquanto, é 100% de aproveitamento. Eu diria 150% de aproveitamento, porque são várias mensagens em poucos episódios. Mas confesso pra vocês que esse episódio 4 até me surpreendeu um pouco nesse sentido, porque assim, ele tinha uma das subtramas perfeitas pra, assim, lacrar com força. E lacrou, mas menos do que eu imaginei que poderia acontecer, vai. Porque o episódio 4 de Mulher Hulk é o famigerado episódio do Tinder. Já dava pra ver nos trailers que isso ia rolar, que ela ia começar a ter um monte de encontros como Mulher Hulk. Então me fala, você quer um plot melhor do que esse pra encher de discurso feminista? A Mulher Hulk radifem criando um perfil numa rede social de relacionamentos e saindo com vários caras diferentes. E de fato, toda a lacração que eu captei nesse episódio se concentrou nesse subplot, que nem era a trama principal do episódio. Logo de cara a gente contou com mais uma participação especial do Wong, e mais uma vez a série usou isso pra fazer uma piadinha. Quebrar a quarta parede pra mostrar que eles não se importam com o fato de que todo episódio tem que ter uma participação especial pra segurar essa série. E dessa vez a piadoca foi ainda mais descarada, porque a Jennifer Walters fala com todas as letras que todo mundo adora o Wong, então agora tá todo mundo feliz. E isso é garantia de popularidade no Twitter por mais uma semana no show dela, né? Nessa série dela. É exatamente o mesmo padrão do episódio anterior. A série fazendo piada com ela mesma pra fingir que não se importa com as críticas. Só que eu achei bastante curioso que a série, com essa piada, praticamente escancara que realmente é um produto pensado pra militância do Twitter, né? Aonde que importa se a série tá repercutindo bem, tá fazendo sucesso, tá dando o que falar? Ah, é no Twitter. Então, se você ainda tem, a essa altura do campeonato, alguma dúvida de qual é o público-alvo dessa série, que ela tá sendo feita para militante chato do Twitter, a cada episódio a série trata de reforçar isso mais e mais, assim, realmente esfregar na sua cara. Não tem como não perceber, mano. Até a galera que não consegue ver uma lacração, por mais que esteja saltando aos seus olhos, já deve ter entendido pelo menos isso, que o público-alvo são feministas radicais e militantezinhos idiotas de Twitter. E esse plot com o Wong, até onde eu pude perceber, não tem nenhuma lacrada muito descarada. No máximo você pode dizer que tem aí mais alguns homens sendo retratados como idiotas. Mas o que eu achei mais sintomático desse plot é perceber como Mulher Hulk realmente é uma série no máximo medíocre. Tipo assim, se você eliminar todos os elementos lacradores que tornam a série praticamente intragável e tentar ficar só com a parte divertida, uhul, piadas, entretenimento, ainda assim a série oferece bem pouco. Eu já falei isso nas outras análises, mas como uma série de comédia, She-Hulk não tem graça nenhuma. E esse plot com o Wong deixa isso realmente muito claro, porque de todas as tramas que a gente teve até então, essa é a que mais se esforça para ser cômica. Então você tem personagens típicos de shows de comédia. Todos eles são muito exagerados, muito desconectados da realidade. Então os mágicos, charlatões, eles são totalmente caricatos. A mulher bêbada, louca, festeira que desenvolve uma espécie de amizade com o Wong é muito forçada. Eles realmente estão tentando muito fazer piada com aquela trama, mas eu juro que não lembro de ter dado uma única risada. E volto a dizer, nem foi por causa da lacração, porque nesse plot especificamente não teve nada que me incomodou na questão do discurso. E devo dizer que fracassar na parte cômica em uma série da Marvel é um feito e tanto, porque assim, mesmo as obras que não são feitas para ser primeiramente uma comédia, ainda assim costumam ser bem engraçadas. Muita gente reclama porque tem piada demais, pode até achar que boa parte delas não tem lá muita graça, mas mano, é bem difícil assim você assistir um filme inteiro da Marvel sem esboçar um único sorriso, sendo que a proposta principal geralmente nem é essa. Você pode dizer que é essa, sei lá, nos filmes do Taika Waititi, talvez Homem-Formiga também tem bastante comédia, mas até os filmes dos Vingadores, que são consideravelmente mais sérios, ainda tem os seus momentos cômicos que costumam ser bem engraçados. Então eu realmente não sei como Mulher Hulk está conseguindo fracassar tanto
inclusive nessa área que é meio que uma especialidade do estúdio. Será que é porque as roteiristas encarregadas de escrever a série não são exatamente especialistas na arte do humor, elas estão lá realmente muito mais por causa do seu ativismo? Parece que os roteiristas mais competentes realmente ficaram de fora desse projeto. E assim, eu não tô dizendo que é impossível você ter assistido esse episódio e achado super engraçado tudo que acontece nele. Talvez você consiga assistir e se divertir. Eu entendo que eu sou mais chato, sei lá, hoje em dia é mais difícil uma comédia me comprar. Mas ainda assim eu gostei de algumas piadas de Thor Love and Thunder, porém Mulher Hulk, sério, ainda não acertou realmente em nenhuma pra mim. Na verdade, eu acho que quem conseguiu entregar as melhores cenas de humor ainda acabou sendo o Wong. Com aquele jeitão dele meio sério, ao mesmo tempo meio safo também. Porém, mesmo ele acabou ficando bem forçado nesse... Cara, aquele diálogo que também estava no trailer sobre a gente tem que respeitar o livro para fazer as coisas funcionarem. E aí ele, o livro de Vichanti. Não, o livro com as leis americanas. Cara. Sério, que piada ruim, mano. Mas sei lá, o ator ele tem um jeito meio engraçado. Então, às vezes, mesmo a piada não sendo lá tão boa, ele consegue entregar ela de uma forma um pouco mais divertida, vai. Enfim, essa é a parte menos importante, mais interessante. Também poderia falar talvez um pouco da questão jurídica, teve uma espécie de defesa de propriedade intelectual nesse episódio, mas eu não acho que é tão relevante assim também. Por isso, vamos logo falar sobre o que mais interessa aqui, né? Os momentos lacradores desse quarto episódio. Bom, antes de começar a sair com os caras do Tinder, a Jennifer Walters está num bar e ela recebe uma espécie de cantada e, cara, assim, é realmente muito zoado como existe uma problematização muito grande em cima de, sei lá, quase qualquer comportamento masculino que não seja totalmente passivo, reativo, submisso, porque a primeira cena de macho escroto fazendo escrotices de macho é simplesmente um cara que chega nela e na amiga dela pra perguntar se elas gostariam de um drink, se oferecendo pra pagar uma bebida, falando que ele não gosta de ver mulheres tão bonitas sozinhas. Enfim, foi uma cantada meio boba, mas sério, a série pinta aquele cara, tipo, cria a cena pra fazer o cara parecer um babaca. E aí as duas mulheres reagem como se ele fosse realmente um babaca. É isso, né? Tipo, olha só, é por isso que eu não tenho vontade de sair com homens, de me relacionar. Essa é uma parada complicada que a série acabou estabelecendo, porque a mulher Hulk, ela é pegadora, ela gosta sim de homens, gosta bastante de homens, só que essa da série, ela é radfem, então praticamente tudo na masculinidade incomoda ela. Então como é que vão fazer ela sair e pegar geral, sendo que ela não gosta de homem realmente? Bom, a série encontrou um caminho, já vamos chegar nele. Então nós tivemos esse primeiro cara sendo escroto por falar que elas estavam sozinhas, mandar uma cantada meio besta, oferecer um drink e aparentemente é muito ruim qualquer tipo de abordagem mais direta. Sabe, esse tipo de problematização me faz pensar, ok, como que um cara chega em uma mulher hoje em dia na visão desses identitários malucos que problematizam tudo que parte do homem? Basicamente, eles querem tirar do homem o direito de tomar iniciativa, né? Porque se você toma iniciativa, a linha entre o flerte, a cantada e o abuso, o assédio, ela é extremamente tênue, pra não dizer inexistente. Aparentemente, o cara já tem que chegar pedindo desculpa, falando, olha, vocês me permitem flertar? Não que elas sejam obrigadas a gostar de um cara dando em cima delas ali no bar. Às vezes elas realmente só queriam curtir, não estão interessadas nisso. Tudo bem, é direito da mulher também não estar afim de nada naquele momento, não gostar do cara, enfim. Tudo certo quanto a isso. Mas tratar essa atitude como se fosse uma coisa horrível, oh meu Deus, olha lá, macho escroto fazendo merda. Mano, eu sei que hoje em dia existe o Tinder, que a série explora, né? Onde as pessoas podem se colocar num ambiente onde as duas estão dispostas e aí você já tem um match prévio que estabelece que a partir daí, tudo bem, você pode dar em cima da pessoa porque ela já consentiu. Mas essa é uma realidade muito recente. É bizarro pensar que há poucos anos isso não existia
E a abordagem normal tinha que ser essa. Você está interessado numa pessoa, você vai precisar chegar nela para arriscar alguma coisa, arriscar um primeiro contato. Você não tem como criar intimidade, você não tem como desenvolver alguma coisa para saber se vai rolar algum interesse sem ter um primeiro contato. Ou então só seria permitido você se relacionar com pessoas através de grupos de amigo, porque aí você conhece a pessoa despretensiosamente e a partir daí você vai criando alguma coisa. É o único jeito aceitável. Bem, a série já deu uma atacada nesse tipo de homem. Vamos pro Tinder da mulher Hulk. Primeiro, ela cria um perfil como Jennifer Walters. Não dá muito certo, porque ela não leva muito jeito, ela realmente quase dá a entender que nem tá tão afim assim. A amiga dela começa a dar umas dicas pra ela de como criar o seu perfil. Nesse ponto, até achei curioso que a série representou a Jennifer Walters como uma pessoa desinteressante mesmo, antipática. É o que ela me passa enquanto protagonista. Porque ela mesma não desperta interesse nos homens, tirando o macho escroto que foi oferecer um drink. Enfim, ela não recebe muitos likes no Tinder. Mas aí ela cria o perfil da mulher Hulk e aí começa a chover like. Aí sim os caras começam a se interessar pela mulher verde, musculosa. O que é bastante curioso, porque meio que dá a entender também que os homens são muito interessados no status, né? Eu não acho muito crível, se você parar pra pensar, que, estatisticamente falando, as mulheres sempre recebem muito mais likes do que os homens nessas redes sociais de relacionamento. E por mais antipática que a Jennifer Walters seja, e também por mais que ela não seja uma deusa monumental, não sei se eu compro tanto assim que, nossa, ela não consegue likes no Tinder, mas aí quando ela vira mulher Hulk, todo mundo quer ficar com ela. Aparentemente, os homens do MCU são realmente bem interesseiros. Porque é difícil não fazer essa ligação de que os homens estão interessados em ficar com a mulher Hulk, muito porque ela é uma super heroína famosa. Sei lá, é meio difícil imaginar, porque o Hulk não é lá tão popular com as mulheres, mas a mulher Hulk faz bastante sucesso com os homens. Então, antes de começar a sair como mulher Hulk, ela tem aí uma outra experiência no Tinder como Jennifer Walters, com um cara que é mais um macho escroto. A série novamente representa ele de uma forma super caricata. Tipo, o cara faz todas as escrotices possíveis num primeiro encontro. O cara passou o encontro todo mexendo no telefone, não escuta nada do que ela fala, tá completamente nem aí pro que tá acontecendo, não quer saber da vida dela, só tá pensando nele mesmo. Chega a conta, ele fica desesperado, não sabe se vai pagar, enfim, porque tá muito caro, dá uma desculpa qualquer, vai embora, deixa pra ela pagar a conta e ainda sai falando que ela é uma nota 6 no telefone pra um amigo. Enfim, mais um homem muito bem representado na visão aí das roteiristas feministas que escrevem a série. Aí ela começa os seus encontros como mulher Hulk. Um dos caras com quem ela sai é a representação do ego e da competitividade masculina, podemos colocar dessa forma talvez, porque ele pergunta pra ela quanto ela consegue levantar, ela fala que levanta algumas toneladas, e aí o cara fala, uau, eu levanto uns 200, 300 quilos, e olha que eu nem sou um super-herói. Então, enfim, quer ficar falando sobre os feitos dele, sobre como ele é incrível, e isso já faz a She-Hulk perder todo o interesse. Aí depois ela sai com um nerd, que é meio que um fã, e aí o cara é meio bizarro. Ele só fica perguntando pra ela coisas sobre super seres, pergunta se ela é resistente a, sei lá, perfurações, e aí ela fala que sim, ele pergunta até de vibranium, aí ela faz uma piadinha, por que você tem um aí pra me atingir? Enfim, ele fica deslumbrado com ela pelo fato de ser uma super-heroína, fala que é fã dela. É praticamente um encontro com um nerdola. O cara chega a chamar ela de espécime, tipo, nossa, que espécime incrível. E aí ela pergunta, você acabou de me chamar de espécime? E ele fala, mas de um jeito elogioso. Enfim, um virgão totalmente inapto em relacionamentos, não sabe nem como conversar com uma mulher. Mas aí, ela finalmente encontra um cara que vale a pena. E quem é o cara que vale a pena? É um cara bem musculoso, inclusive ela destaca isso, mais um daqueles momentos, sei lá, um pouco hipócritas, mas pelo menos nisso está bem representado, né, da feminista, porque ela fala que ele é gostoso, não que isso importe, mas importa, e a gente já sabe que importa porque ela usa um plano de fundo com a bunda do Capitão América, então claramente ela também objetifica os homens, só que isso não é errado, porque são homens, quem se importa? Porém, o físico é a parte menos importante, ela só deu sorte que esse cara perfeito também era um cara sarado, porque o que ele fez para ganhar ela foi ser um feminista, claro! Esse é o homem que as mulheres querem, esse é o homem que vale a pena. É o homem que escuta, é o homem que quer saber sobre ela, é o homem que se importa com os seus sentimentos.
Aí ele até fala, eu não gosto muito de falar sobre mim, eu gostaria de saber mesmo é sobre você. Nisso ela já fica, oh meu Deus, como assim? Caramba, existem homens decentes nesse mundo? Não são todos machistas escrotos que só querem falar sobre as suas qualidades e virtudes e quanto eles conseguem levantar e dar uma cantada idiota, ou sair sem querer pagar a conta, ou nem prestar atenção no que a gente tá falando porque eles não estão nem aí pra gente? Ou um nerdola virgão que vê a mulher como uma espécime que ele não sabe nem como manter um diálogo que faça sentido? Pois é, ela encontrou o feminista, o cara perfeito. E eu não tô dizendo que ele é um feminista simplesmente porque ele é o cara que quer escutar, porque ele não quer falar dele, porque ele quer saber mais sobre ela, porque ele demonstrou que se importa, porque ele cuida da casa, ele sabe limpar o sofá. Não! Tem uma cena que mostra ele lendo um livro sobre feminismo. Sim, é escrachado desse jeito. Se você ainda não tinha percebido, olha, o homem que presta, o homem legal, o homem que a gente se interessa, é o cara que tá lá sozinho na dele lendo um livro sobre feminismo. Eu até fui dar uma pesquisada nesse livro para entender qual seria a abordagem dele, porque o título não é tão claro, né? Se chama Má Feminista. Então, talvez fosse um livro antifeminista, mas não, é um livro feminista mesmo. Só que essa autora fala que ela é uma má feminista porque ela não consegue seguir certinho toda a agenda feminista. Então tem algumas coisas que as feministas pregam que ela não concorda, mas ela própria fala que ela prefere se considerar uma má feminista do que não se considerar uma feminista. E aí lança aquele papinho, né, de que o feminismo, no fim das contas, é sobre igualdade, e enfim, ela cria esse conceito para abranger mais ainda o feminismo. Então, se por um acaso você é uma mulher que não se identifica totalmente com o feminismo e acha que tem algumas coisas que o feminismo defende que não são tão legais, porque podem parecer como se fosse ódio ao homem, então você pode ser uma má feminista, mas ainda assim uma feminista, porque no fim acho que você quer direitos iguais, né? Você quer que a mulher seja respeitada, então você é uma feminista. Uma das más, mas você é. Esse era o livro que ele estava lendo. Talvez seja exatamente um livro que um feminista leria, porque, pelo que eu entendi, ele não é tão radical, ele é mais palatável, inclusive para um homem, de repente. Só que, no fim das contas, olha que plot twist interessante. Nem o feminista era lá grandes coisas, porque aparentemente ele também só tava com a She-Hulk por interesse, porque no dia seguinte ele vê ela como Jennifer Walters e perde completamente o interesse nela, dá uma desculpa qualquer e foge, vai embora. Nessa parte, novamente, eu até acho que representou bem, porque no fim das contas, boa parte desse papo de feminista é só discursinho para tentar pegar as feministinhas de faculdade que eles conhecem, enfim, para impressionar essas feministas que acham que querem um cara como aquele, mas que geralmente depois de um tempo percebem que não, elas precisam de um cara com um pouco mais de pegada e que tome atitude. Só que eu não acho que foi isso que a série quis passar, porque é uma série feminista, como eu já falei várias vezes. Então, eu imagino que, mais uma vez, foi só pra destacar que, sei lá, homens não prestam em geral. Mesmo quando parece que eles prestam, no fundo, não. Ele também é escroto. Pode ser que tenha aí alguma exceção. Tem um cara que trabalha no escritório lá da Jennifer Walters, que não apareceu nesse episódio, que até onde a série demonstrou é um cara legal, e nos quadrinhos parece que eles têm um caso, então talvez esse aí seja o cara legal com que ela vai acabar se envolvendo. Mas fora ele, eu acho que 90% dos homens que apareceram na série até agora são completamente imbecis, são uns arrombados, machos tóxicos, escrotos, idiotas, burros. A exceção parece ser esse cara que eu acabei de falar, o Wong. E talvez, forçando muito a barra, o Abominável, porque a série meio que vende ele como um vilão arrependido que se redimiu dos seus erros. Então um dos caras legais é um vilão reabilitado, né? É o bandido que, depois de passar um tempo refletindo, conseguiu ser corrigido. Só que ainda tem umas coisas esquisitas sobre ele, né? Ele tem um harém. Então, sei lá, também não diria exatamente que ele é um dos caras legais que aparece na série. Eu tô tentando lembrar se eu deixei passar algum. O chefe dela, até aqui, não pareceu totalmente escroto. Mas tem aquele detalhe de que parece que ele só contratou ela por ela ser a mulher Hulk, e isso faz com que ela sinta que não está sendo totalmente valorizada pela sua qualidade. Então ele também representa uma espécie de espectro do machismo que o discurso da série tenta combater. E assim, muito provavelmente o Wong só não foi um babaca escroto porque ele é o Wong. É um personagem que já estava estabelecido, é carismático, não querem
manchar a imagem dele. Diferente do Bruce Banner, porque ele já estava sendo desconstruído tem um bom tempo, então tudo bem utilizar ele como símbolo de masculinidade tóxica em alguns momentos do primeiro episódio. Enfim, eu quero encerrar a análise de hoje trazendo para vocês algumas falas da Mulher Hulk dos quadrinhos. Pra quem acha que a personagem sempre foi assim, tá bem fiel sim essa representação dela, eu gostaria de mostrar pra vocês essa Radfem com um discurso absolutamente alinhado aos democratas, defendendo uma das principais pautas dos republicanos, que é a liberdade de expressão. Nos quadrinhos, a Mulher Hulk fez o discurso do monarca. São falas que aqui no Brasil são vistas como extrema direita, assim ó, do pior nível. Aquela que merece ser cancelada. Deveria ser presa até. Enfim, se liga nisso. Agora que o show acabou, nós sabemos. Ele não fez nada. Ele conversava. Ele conversava sobre os velhos tempos. Ele imaginava o que poderia ter feito diferente. Ele não pôs seu uniforme. Ele nem mesmo o tem mais. Ele não planejou um assalto, um sequestro ou um assassinato. Ele só estava conversando. E é por isso que eu estou tão convencida em minha defesa de Jonathan Powers. Só para dar um pouco de contexto, esse cara era um vilão, mas ele tinha se arrependido dos seus atos, estava mudando de lado, porém ele estava aí num julgamento, não por atos que ele teve, mas sim por coisas que ele disse, que com base no seu passado fizeram com que as pessoas acreditassem que ele pudesse fazer alguma bobagem. E então a Mulher Hulk faz essa defesa que vocês acabaram de ver, mas tem mais. Porque nós, como uma sociedade, temos que ter cuidado ao punir pessoas por pensar. Aqui ainda é a terra da liberdade. E essa liberdade significa liberdade de pensamento. Liberdade de todos os pensamentos. De todas as ideias. Nesse mundo maluco, temos que manter a nossa empatia com a condição humana, inumana e mutante, não importa o que. Perceba que está em negrito quando ela fala todas as ideias, todos os pensamentos, realmente dando ênfase. Todos. Você não tem que gostar do meu cliente. Eu, francamente, não sou louca por ele. Mas não podemos prender alguém só porque não gostamos do que eles pensam. Não podemos punir alguém por um crime que eles não cometeram. Temos que permitir que alguém pague seu débito com a sociedade. Temos que permitir a liberdade de pensamento, porque se não permitirmos, nós não somos um povo livre. Tá aí a Mulher Hulk fazendo uma defesa da liberdade de pensamento. Será que a gente vai ver ela defendendo algo assim nessa série? Acho difícil. Claro, tem a questão da reabilitação, mas é aquela coisa. Teve todo o devido processo legal, o cara foi preso, cumpriu a sua pena e aí ele tem o direito de se reinserir na sociedade, uma vez que já pagou pelos seus crimes e mudar de vida, que aparentemente era o que estava acontecendo. E nessa história ele realmente era inocente. E inclusive, depois desse julgamento, que ela perde, acabam matando o cara. E a Mulher Hulk fica bem mal com isso. Pois é, aqui no Brasil a defesa que ela fez da liberdade de expressão é vista como um discurso de extrema direita. E na série até o momento a gente só viu ela lacrando, defendendo o CLT, enfim, se posicionando bem mais ao lado esquerdo. Essa HQ, inclusive, ela é de 2016. Ali pela fase do All New, All Different, que foi quando a lacração nas HQs da Marvel começou a se radicalizar. Mas, como a gente consegue perceber aqui, foi uma coisa gradual. Ainda não era nos pontos mais extremos. Isso aí foi antes de uma guerra civil, que era basicamente sobre esse tema, sobre ser ou não moral punir uma pessoa antes que ela cometesse o crime, prevenir o crime, porque eles descobrem lá um mutante que consegue antecipar os crimes, então gera toda essa discussão, tipo Minority Report mesmo, mas não é o caso dessa cena da Mulher Hulk. Não tinha ainda esse mutante com esse poder. Então é um conflito ético, um conflito moral bem complicado. A gente via os dois lados do argumento, de forma que a história conversava com um público muito maior do que o que a Marvel vem fazendo atualmente, que é basicamente só discurso democrata, lacrador, identitário, sem contraponto nunca. Ou quando tem um contraponto é feito de forma cômica, como uma piada, para você realmente achar que aquilo lá é idiota e pronto. Enfim, essa foi mais uma análise de Mulher Hulk. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, curte, compartilha, manda pra todo mundo. Ajuda a gente a sair desse Shadowban se inscrevendo, mandando pra algum amigo pra que ele também se inscreva, pra ver se a gente finalmente chega nesse 1 milhão. Conto com o seu apoio pra fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E é isso aí, meu querido. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, vou até mais. Fui!